Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o grande problema que está tendo lá no BRCO. Mas antes da gente falar desse grande problema que está tendo nesse fundo imobiliário, vamos antes falar só um pouquinho, assim, menos de 30 segundos, sobre esse fundo imobiliário. Basicamente, o BRCO é o fundo imobiliário de logística da Bresco, que é uma gestora de fundos imobiliários, e o seu valor patrimonial atualmente é muito próximo de 1,8 bilhão de reais. Ou seja, ele é um fundo de logística já bem grande. E aí ele fez o seu IPO na Bolsa de Valores em dezembro de 2019. E na verdade, todo o grande problema que está acontecendo na Bresco, lá no fundo de logística deles, é em referência a esse fato relevante aqui. Se você ler esse fato, você vai entender exatamente tudo que está descrito nesse fato relevante, mas vamos dar aqui uma breve simplificada. Basicamente, o GPA, só lembrando que o GPA é o Grupo Pão de Açúcar, lá do supermercado Pão de Açúcar, ele alugou um imóvel da Bresco, lá do BRCO, e agora ele notificou que ele vai fazer a saída do imóvel. Ou seja, que ele alugou esse imóvel e ele está agora querendo sair desse imóvel. E segundo o Bresco, segundo o fundo imobiliário, o GPA ele deveria pagar uma multa de 12 meses de aluguel. O GPA ele discorda dessa multa, ele fala, não sou eu que tenho que pagar essa multa, eu não fiz nada errado, e foi até a justiça reclamar dessa multa e conseguiu uma liminar para que não tenha que pagar essa multa, pelo menos por enquanto. Mas como assim? Vai ficar por isso mesmo? O grupo GPA tá certo em fazer isso? E principalmente, será que isso pode ser um problema para outros fundos imobiliários? Será que outros inquilinos vão agora começar a buscar na justiça liminares para não ter que pagar uma multa rescisória de contrato? O que realmente está acontecendo no Bresco? E como isso afeta o fundo e os outros fundos imobiliários? É exatamente o que a gente vai falar agora. Mas antes de tudo, se você for novo no canal, eu vou pedir para você se inscrever para ajudar o canal a crescer e ficar por dentro também dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar na divulgação, tá bom? Mas qual que foi o grande problema? Porque pode, e eu deixo esse pode aqui até em negrito porque, sendo bem sincero, eu não li o contrato e mesmo se lesse eu não teria conhecimento sobre juridiquês o suficiente para chegar a essa conclusão, mas o contrato ele pode ter sido mal redigido, o que dá de modo que ele tem então dupla interpretação. Ele não esteja dizendo exatamente o que o GPA deveria ter feito, e aí o GPA entendeu de um jeito, o Bresco entendeu de outro, e aí isso vai acabar parando na justiça. Mas eu não tô falando que isso aconteceu, eu tô falando obviamente que tem ali um problema entre os dois, mas não necessariamente isso pode ter acontecido. E vale só lembrar que eu levantei essa hipótese aqui, porque isso já aconteceu, de fundos imobiliários redigirem mal os contratos de locação e acabarem com então o inquilino não tendo que pagar uma multa. Era algo até que meio que comum no passado, hoje em dia é algo que raramente acontece, mas de vez em quando a gente pode ter um caso desse. Mas só para explicar um pouco, o contrato do GPA com o Bresco ele foi um contrato um pouco diferenciado, foi um contrato bem anormal, digamos assim. Você encontra em muitos fundos imobiliários, mas eles são uma minoria. Porque na verdade o que existe são os fundos, os contratos típicos, que são os contratos normais, que tem uma multa muito pequena caso eles sejam rescindidos. E tem esses revisionais. E o preço que você paga de aluguel é o preço de mercado. Se os inquilinos e o locatário não chegar a um acordo sobre o preço, simplesmente o contrato é desfeito e cada um vai para o seu lado e tá tudo certo. Mas existem também os contratos atípicos, que são contratos que são feitos para não serem desfeitos, que são feitos por um longo período, 10, 15, 20, 30 anos, e esses contratos, o valor do aluguel, ele é um valor determinado e sobe conforme a inflação, também já de um jeito determinado, e aí tem algumas revisionais durante o ano. E caso o inquilino queira sair de um contrato atípico, tudo bem, ele tem um contrato de 20 anos, ele quer sair no ano 5, beleza, ele pode sair, mas a multa é todo o valor que ele deveria pagar de aluguel nos próximos 15 anos, para dar o contrato inteiro. Então na prática acontece que um contrato atípico, ele é meio que feito para não ser desfeito, e aí é muito difícil você desfazer um contrato atípico. No caso do GPA com o Bresco, aconteceu um negócio muito diferente, que foi basicamente uma junção de contratos típicos e atípicos. Foi um contrato atípico de 5 anos, que o valor já era determinado, e após esses 5 anos, que foi no meio de 2022, ele automaticamente passaria por um contrato típico, ou seja, por um contrato onde os dois inquilinos, ou o inquilino e o locatário, iriam escolher o valor do aluguel. E foi aí que aconteceu o problema, porque esse contrato típico seria por um valor indeterminado e o valor do aluguel seria o valor de mercado, ou seja, seria feito um laudo para descobrir quanto que deveria ser um aluguel justo para aquele imóvel, e então seria cobrado esse valor. E foi exatamente nesse momento que deu todo o problema do Bresco, porque na verdade o GPA e o BRCO não chegaram em um acordo de qual deveria ser esse novo valor do contrato típico, que agora estava por tempo indeterminado. E acabou que nesse momento aqui o contrato foi rescindido. O GPA falou, não, a gente não chegou num valor de qual aluguel deveria ser pago, então eu simplesmente quero sair do imóvel. E aí que começa todo o problema, porque o grande problema judicial é, o GPA, ele deveria ter deixado o imóvel sem aviso prévio, no contrato tá falando que ele precisava de um aviso prévio.
prévio. Mas também o GPA vira e fala, não, mas não teria como eu dar um aviso prévio, porque o motivo de eu estar saindo é o aumento do valor do aluguel, um aluguel num valor que eu não concordo, e eu não teria como saber que no futuro teria esse valor de aluguel para antes de tudo fazer esse aviso prévio. E aí que entra esse grande problema. Então, na verdade, se você pegar o contrato, você vai ver que, na verdade, o GPA deveria ter avisado que iria sair do imóvel com 1 ano de antecedência e pagado uma multa de 6 meses de aluguel quando rescindiu o contrato. Só que então, na verdade, ele conseguiu ir na justiça e anular tudo isso. Falar, não, pera aí, não vamos pagar nada, vamos ver isso melhor e vamos ver aí quanto que realmente o GPA tem que pagar. Então, na prática, não é que o GPA simplesmente não vai mais pagar essa multa. Não, ele vai sim, mas muito provavelmente o que está sendo discutido é quanto que vai ser essa multa. Vai ser desses 6 meses, vai ser desse 1 ano, vai ser desse 1 ano e 6 meses? É um ponto aí que está em análise ainda pelo judiciário. Então, na verdade, o que está acontecendo é que o investidor de Bresco ele vai ter que esperar um pouquinho mais, o investidor do BRCO vai ter que esperar um pouco mais para ver aí a cor do dinheiro. Mas, apesar disso, isso não é um grande problema para o Bresco, porque os imóveis eles são de uma qualidade muito interessante e o imóvel em específico deixado pelo GPA é muito interessante. É um imóvel, um fundo logístico AAA no raio 15 de São Paulo, ou seja, a 15 quilômetros do centro de São Paulo e que muito provavelmente não vai ficar vago por muito tempo. Então, para os investidores do Bresco, isso não é um grande problema, mas é algo que ainda vai estar aí na justiça e que em breve deve ser resolvido. E, gente, esse vídeo vai chegar por aqui. E se você gostou desse vídeo daqui, eu vou estar recomendando outros 2 vídeos aqui do canal